Boa noite, pessoal. Oi, Leiliane. Oi, Elane. Tudo bem com vocês, meninas? Bem-vindas à live. Nosso tema tá fixado já aqui, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a relação entre glaucoma e o uso de corticoides, que é um tema super importante, porque são medicações muito comuns de uso e que prejudicam bastante para quem tem glaucoma. Enquanto o pessoal vai entrando, boa noite, Elane, Ivone, Elisimar. Austin, boa noite. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou fazer a minha apresentação para quem é novo e ainda não me conhece. Meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata. Eu sou do Rio de Janeiro e nós estamos juntos todas as quartas-feiras às 3 horas da tarde no YouTube e todas as sextas-feiras às 6 horas aqui no Instagram para a live semanal do Papo Glaucoma. Bom, pessoal, eu vou começar então naquele nosso esquema de sempre. Eu vou falar 10 minutinhos sobre o nosso assunto e depois eu vou abrir para as dúvidas de vocês. Quem tiver pergunta, me manda aqui no balãozinho, que fica mais fácil para eu localizar aqui se vocês clicarem nesse balãozinho com a interrogação. Combinado? Vamos lá começar então. Bom, primeira coisa que vocês precisam saber é que o corticoide é um tipo de medicação que todo mundo ou já usou ou vai usar em algum momento da vida, porque são medicações de uso muito comum e que servem para um monte de coisas diferentes. Dá para tratar um monte de problema diferente com corticoide, tá? Por exemplo, reações alérgicas é um uso muito comum de corticoide, tá? Quem tem muita rinite, quem tem asma, quem tem alergia de pele também, a gente usa muito corticoide para esses tratamentos. Outro tratamento que usa muito corticoide, quem tem artrites, inflamações em geral, qualquer doença inflamatória como lúpus, artrite, a gente lança mão do corticoide em alguns momentos também. Até um quadro gripal, muitas vezes a gente prescreve corticoide, porque são medicações que aliviam muito qualquer inflamação em geral do nosso corpo, tá legal? Então, todo mundo em algum momento vai precisar de um corticoide, então a gente tem que entender direitinho como é que é o efeito dessas medicações para quem tem glaucoma, para a gente não correr nenhum perigo com os corticoides, tá legal? Bom, primeira coisa que vocês precisam saber é que o corticoide, ele pode ser usado de várias maneiras. Ele pode ser usado em colírio, sprayzinho nasal, pode ser usado em bombinha de asma, pode ser usado em pomada, em comprimido, em injeção, até shampoo de corticoide tem para alguns problemas capilares. Então existem várias formas de uso do corticoide, mas tem duas que são as que mais aumentam a pressão ocular, que são o corticoide na forma de colírio, tá? E o corticoide na forma de pomada, principalmente se for usado na região do rosto, tá? Todas as formas de uso existe risco de aumentar a pressão, mas o colírio e a pomada no rosto são os que mais aumentam a pressão ocular. Os sprayzinhos e as bombinhas do pessoal alérgico podem aumentar também, mas menos. As doses geralmente são baixinhas que se usa nesses casos, mas se for um uso crônico também pode aumentar a pressão ocular. Agora, quando eu falo que o corticoide pode aumentar a pressão ocular, tem um detalhe. Não é qualquer pessoa que usa corticoide e a pressão ocular aumenta, tá? A pessoa tem que ter uma predisposição genética para ter esse efeito colateral de usar o corticoide e a pressão ocular subir, tá? Quem são as pessoas que têm maior risco de ter aumento de pressão com o corticoide? São três. Primeiro, vocês que têm glaucoma. Todo mundo que tem glaucoma
tem uma tendência a ter essa responsividade ao corticoide da pressão ocular subir. Segundo, as pessoas que não têm glaucoma, mas que têm caso de glaucoma na família. Então, isso já mostra uma predisposição genética que pode gerar aumento da pressão ocular com o uso de corticoide. E terceiro, e muito, muito, muito importante, as crianças. Criança tem muita sensibilidade ao uso de corticoide e criança é muito alérgica, então acaba usando muito corticoide, sim. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá? Bem-vindo pessoal que está chegando agora, Jaquenilda, Lilian, Lucinha, Osmar, Marcos, boa noite. Corticoide na pálpebra, pomada. Como eu disse, um dos que mais aumenta a pressão ocular é o corticoide na forma de pomada aplicado na região do rosto. Então tem que ter cuidado sim, tá? Bom, então a gente já viu que o corticoide tem risco de aumentar a pressão ocular, mas que não é em todo mundo, que tem que ter algumas predisposições para isso acontecer. A gente já viu que quem tem mais risco é quem tem glaucoma, quem tem histórico familiar de glaucoma e quem é criança. Tá? Agora, tem algumas situações em que a gente precisa usar o corticoide, não tem jeito. Vamos supor que você está tendo uma crise de asma. Você não vai morrer de asma sem usar o corticoide, gente, pelo amor de Deus. Se precisa, precisa. Mas você vai fazer um acompanhamento mais intenso do seu glaucoma com a sua oftalmologista durante esse uso do corticoide. Então, se você estava habituado a medir sua pressão ocular de 3 em 3 meses, mas nesse meio tempo você precisou usar um corticoide, principalmente se esse uso ultrapassou 2 semanas, é importante você ir na sua oftalmologista fazer uma medida da pressão ocular, mesmo que ainda não esteja na época da sua rotina programada, tá? Então, não é uma dosezinha de corticoide que aumenta a pressão ocular, tem que ser um uso um pouquinho mais prolongado, principalmente se passar de 2 semanas. Antes de 2 semanas de uso, mesmo em quem tem glaucoma, não é comum o corticoide afetar a pressão ocular, tá bom? Então também não é completamente proibido usar. Quando precisa, pode, mas de preferência por um curto tempo e fazendo um acompanhamento da sua pressão ocular. Agora, se você está fazendo um tratamento que tem outras opções de medicação que não o corticoide, aí não tem dúvida que é melhor dar preferência para essas outras opções e nem correr o risco de usar o corticoide. Tá bom, pessoal? Bem-vindas, Neide, Diana. A gente está falando aqui sobre glaucoma e uso de corticoides. Quem tem pergunta, manda aqui no balãozinho. Quem perdeu o comecinho da live, amanhã, 10 horas da manhã, vai estar no YouTube, hein, pessoal? Não fica gravado aqui no Instagram, mas lá no YouTube, 10 horas da manhã, vocês conseguem acessar a gravação da live. Tá? Bom, seguindo ainda aqui o nosso roteiro de explicação, eu comecei a falar de que tem algumas situações que a gente realmente não pode abrir mão do corticoide. E uma delas preocupa demais vocês que têm glaucoma, que são as situações de pós-operatório de cirurgias ou de procedimentos oftalmológicos, tá? Principalmente se você fez uma cirurgia de glaucoma, porque a cirurgia de glaucoma é uma cirurgia que a gente usa uma quantidade muito grande de corticoide, tá? Quando é uma cirurgia de catarata, nem tanto, a gente usa um tempo menor, porque a cirurgia de catarata é uma cirurgia que inflama pouco o olho. Agora, a cirurgia de glaucoma é uma cirurgia que é grande, que inflama bastante e que não pode cicatrizar. E uma das ações do corticoide é justamente de impedir a cicatrização. Então, geralmente eu uso em torno de 3 meses de colírio de corticoide em dose alta no pós-operatório das cirurgias de glaucoma, tá? Que é corticoide pra caramba. E aí o paciente pega a bula e fica desesperado porque tá escrito que é contraindicado, tá?
tá? Então, cuidado, tem situação em que a gente não só pode, como a gente deve usar o corticoide. E o pós-operatório é uma delas. Se a gente não usa esse corticoide, a cirurgia não funciona. Mas, por outro lado, o fato de ter feito a cirurgia de glaucoma, ela dá uma proteção contra o aumento da pressão que o corticoide causa. Geralmente, quem já é operado de glaucoma tem um melhor fluxo de líquido no olho em que o corticoide não influencia. E aí a gente pode usar à vontade o corticoide sem subir a pressão ocular. Para vocês entenderem, eu vou dar o exemplo de uma paciente minha, tá? É uma moça mais nova do que eu, ela tem 30 e pouquinhos anos, que ela já chegou para mim cega de um olho e com um glaucoma muito avançado no outro olho e catarata decorrente de uso de colírio de corticoide para tratamento de alergia ocular. Essa moça, eu operei o glaucoma e a catarata dela, e aí ela tem medo de usar o corticoide para alergia. Só que agora ela está protegida, porque como ela já fez a cirurgia, o problema que ela tinha de usar o corticoide ficou no passado. A cirurgia protege ela e depois que ela operou, ela voltou a usar o corticoide para tratar a alergia dela e a pressão nunca mais subiu, porque a cirurgia dá essa proteção, tá? É claro que a gente não vai operar só pensando em poder usar o corticoide, porque é um risco muito alto, mas quem tem indicação de operar depois da cirurgia normalmente não tem restrição ao uso de corticoide. Tá legal, pessoal? Bom, vamos lá. Eu vou então começar a dar uma passada aqui nas perguntinhas de vocês. Quem ainda não mandou, manda aqui no balãozinho, porque fica mais fácil de eu achar do que aqui no chat, tá? Maltês Luciana tá me contando aqui que operou uma catarata e vai operar o outro olho. A cirurgia de catarata, ela não dá essa proteção do corticóide que eu falei, tá? Quem não deixa, a cirurgia que não deixa o corticóide aumentar a pressão é a trabeculectomia. Quem opera só a catarata tem risco de a pressão subir no pós-operatório, tá? Então, a gente precisa usar o mínimo possível de corticoide no pós-operatório da catarata para quem tem glaucoma, tá? Eu uso 3 semanas, que é um tempo bem curtinho. Muitos médicos, muitos oftalmologistas usam 1 mês e tem um pessoal um pouquinho mais exagerado que usa mais. Mas a gente deve evitar, quanto menos tempo, se vai operar só a catarata, quanto menos tempo de corticóide no pós-operatório, melhor, tá, pessoal? Bem-vindo, Irenice, Luzimar, Josué. Estamos falando aqui sobre corticoides hoje. Boa noite, Elisa. A Lucinha está contando que fez a cirurgia glaucomatosa. Provavelmente com esse nome deve ter sido a trabeculectomia que você fez. Nesse caso, ganha essa proteção de usar o corticoide sem ter pico de pressão, desde que essa cirurgia esteja funcionante, tá? Porque vale lembrar que a cirurgia tende a ir perdendo efeito com o tempo, tá? Deixa eu achar aqui as dúvidas de vocês. O Austin perguntou o que eu acabei de falar. Eu adivinhei sua pergunta antes de ler, Austin. Se após a cirurgia essa proteção ao uso do corticoide é para sempre. Não é para sempre, é enquanto dura o efeito da cirurgia. Porque, como eu falei, a cirurgia de glaucoma trabeculectomia, ela é uma cirurgia que ela não pode cicatrizar. Se ela cicatriza, ela para de funcionar. Só que o nosso corpo, a tendência é sempre querer cicatrizar, então uma hora ou outra a cirurgia acaba deixando de funcionar, e aí conforme ela perde a função, você volta a ter essa sensibilidade ao uso dos corticoides, tá? E ele perguntou também como que identifica se uma medicação é corticoide. Seguinte, Austin, existem várias medicações, tá? As mais comuns: prednisona, prednisolona
e a dexametasona. Esses são os mais usados, mas existem muitos outros, tá? Esses que eu falei são os nomes das substâncias, o composto químico, tá? Nome comercial são tantos que nem dá para eu listar, tá? Uma dica: se termina em ona, toma cuidado, porque talvez seja corticoide, tá? Todo corticoide termina em ona, mas nem tudo que termina em ona é corticoide. Na dúvida, se termina em ona, pergunta para o seu médico se aquilo é corticoide. Ou então você pode dar uma olhadinha na bula. Logo, uma das primeiras frases da bula, ele vai dizer a qual classe esse medicamento que você está usando pertence. Então, se for um corticoide, logo nas primeiras frasezinhas da bula vai estar escrito que aquela medicação é um corticoide, tá bom? A Elane perguntou aqui se tem alguma medicação que é de uso comum e que geralmente a gente não sabe se tem corticoide escondido. Tem muita coisa. O que muitas vezes vem com corticoide misturado com um monte de outra coisa é pomada de dermatologia, tá? Então, uma manchinha na pele, o dermatologista passou uma pomada e aí vem uma lista de um monte de coisa que tem dentro daquela pomada. É muito comum ter um corticoidezinho escondido ali no meio, tá? Então, pomada é uma coisa que tem que ficar atento, porque às vezes ele vem disfarçado por ser uma lista muito grande de compostos, tá? Nos comprimidos é mais fácil de identificar, nos colírios também é mais fácil de identificar, porque geralmente são uma ou duas medicações no máximo que estão ali. Agora, na pomada, muitas vezes vem coisa pra caramba misturada e aí vocês não percebem que tem corticoide ali no meio. A Jaquenilda chegou um pouquinho atrasada aqui, tá perguntando, deixa eu entender, quem tem glaucoma não pode usar corticoide. Volta amanhã, 10 horas da manhã no YouTube, que você vai ver a live desde o começo, tá, Jaquenilda? Que você deve ter perdido os nossos primeiros minutos do meu comecinho da explicação. Mas resumindo para você, quem tem glaucoma tem que evitar ao máximo usar corticoide, tá? Deixa eu ver mais dúvidas aqui. O Marcos está perguntando se quem tem o Astent tem risco de usar o corticoide. Tem sim, tá? Pelo seguinte, como é que funciona o sistema de drenagem do nosso olho, tá? O nosso olho, ele funciona como se fosse uma pia, tá? A gente tem uma torneira que fica o tempo todo aberta. Nosso olho fica o tempo todo produzindo líquido. E aí esse líquido precisa escoar, ele precisa passar por um ralo, que é o nosso ângulo, e ele precisa depois passar pelos canaizinhos de drenagem do olho, que são o encanamento da pia, tá? Quando a gente coloca um Astent, qual que é o nosso objetivo? É abrir a tubulação da pia, tá? Então a pia não tá esvaziando, a torneira tá aberta e a pia tá enchendo, tá enchendo, tá enchendo. O que que eu faço? Eu abro a tubulação para o líquido escorrer. É isso que o Astent faz, tá? A Trek, o que que ela faz? A pia tá enchendo, a tubulação tá entupida, socorro, o que que eu faço? Eu pego um balde, encho a pia, para tirar a água da pia e jogo essa água fora para outro lugar, tá? Então, grandes diferenças entre esses dois procedimentos. O Astent, ele usa a drenagem de líquido natural do nosso olho. A Trek, ela cria uma nova drenagem de líquido. E onde que entra o corticoide nessa história? O corticoide é o que faz o cano entupir, tá? Então, a Trek protege do corticoide porque eu não preciso mais de cano, eu tô tirando com um balde para fora. Então, não faz a menor diferença se o cano tá aberto ou se o cano tá fechado, tá? No Astent, eu coloquei o Astent para abrir o cano. E aí eu tô usando uma medicação corticoide que age fechando o cano. Então, o Astent depende dessa tubulação funcionante, tá bom? Então, o Astent não dá a proteção do uso de corticoide depois. A gente usa no pós-operatório, mas em pouca quantidade, porque é uma cirurgia que inflama praticamente nada o olho, a colocação do Astent, tá? Mas você não ganha essa proteção para frente que a Trek dá, tá?
Tem gente que tá mandando algumas perguntinhas aqui sobre outros temas. Pessoal, sobre outros temas eu vou pedir pra gente não sair do assunto da live. Eu vou pedir para vocês mandarem nas caixinhas de pergunta de quinta-feira o que for dúvida sobre outro tema, tá? Para quem não sabe, toda quinta-feira eu lanço caixinha de perguntas no Story. Vocês podem mandar as dúvidas que vocês quiserem. Então, toda quinta, dúvida de qualquer assunto, aí é liberado, tá? Aqui na live a gente vai manter focado no corticoide hoje. A Maria do Carmo está perguntando aqui como é no glaucoma de ângulo aberto. É justamente essa questão que eu acabei de explicar para o Marcos. Ele vai tampar o nosso sistema de drenagem e aí vai subir a pressão. Isso vale, na verdade, para qualquer forma de glaucoma, tá? Independente de qual seja o tipo do glaucoma. Deixa eu achar mais uma dúvida aqui para responder para vocês. A Lucinha tá contando aqui que ela operou justamente a cirurgia que a gente estava comentando, usava 4 colírios antes e agora não tá mais precisando usar colírio nenhum e ela tá muito feliz. Parabéns, que bom que ficou legal a cirurgia, que ela continue assim por muitos e muitos anos. Pessoal, eu acho que de corticoide eu já respondi todas as dúvidas de vocês. O resto que tá aqui é sobre outros temas. Deixa eu ver aqui nosso horário como é que tá. A gente tem ainda mais uns minutinhos. Se vocês quiserem mandar mais dúvidas sobre corticoide, achei aqui, Olivia. Tem glaucoma de ângulo estreito, que na verdade é a mesma coisa que ângulo fechado, a nomenclatura mais usada é ângulo fechado. Precisou tomar corticoide por 5 meses por conta da chikungunya. Esse é um dos usos mais comuns de corticoide por tempo prolongado assim, tá? Quem tem chikungunya geralmente precisa de meses mesmo de corticoide. E aí ela pergunta se isso pode ter piorado o glaucoma. Olha, 5 meses é bastante tempo, tá? Se você tá aí esse tempo sem ir na sua oftalmologista, vale a pena você marcar uma consulta, tá bom? Batalha pela Toga fez um comentário aqui muito interessante, que os antihistamínicos costumam na bula proibir glaucoma. Eu vou falar um pouco dos antihistamínicos, apesar de não ser o tema da live, porque são medicações que muitas vezes são usadas em situações parecidas com o corticoide. Então, tanto os corticoides quanto os antihistamínicos, eles atuam no tratamento das alergias, tá? O corticoide, ele é prejudicial para qualquer forma de glaucoma, mas os antihistamínicos, eles só são prejudiciais para quem tem glaucoma de ângulo fechado. Nas outras formas de glaucoma, não tem problema usar o antihistamínico, que não vai afetar em nada. É só para quem tem glaucoma de ângulo fechado que realmente não pode usar, porque o antihistamínico, ele pode desencadear uma crise de glaucoma agudo. Então é uma coisa muito diferente do corticoide. O corticoide é um aumento de longo prazo na pressão que vai surgindo conforme você vai fazendo o uso prolongado da medicação. Então o glaucoma que vem do uso de corticoide é um glaucoma mais crônico, tá? Agora, o glaucoma de ângulo fechado, quando a pessoa toma um antihistamínico, ela tem risco de ter um glaucoma agudo, que é uma subida de uma hora para outra da pressão ocular e é um quadro muito grave também, tá? Então são situações muito diferentes, mas que é importante vocês entenderem porque são medicações que muitas vezes a gente usa juntas, os corticoides e os antihistamínicos, tá? A Elza Maria tá perguntando se o corticoide em creme pode. Elza, você também perdeu o comecinho da live. Vai lá amanhã, 10 horas da manhã no YouTube, tá? Os corticoides em creme, em pomada, principalmente se forem usados na região do rosto, são uma das formas que mais aumenta a pressão ocular, tá bom? Então toma cuidado com cremezinho de corticoide. Se for uma vez ou outra, não tem problema, mas se for um uso contínuo, um tratamento de longo prazo, tá? Aí não pode. A Evelyn está contando aqui que ela tem uma baixa visão causada pela síndrome de Vogt
Koyanagi arada. Esse é um palavrão que vocês provavelmente não conhecem, só a Evelyn, porque é uma doença bastante rara, tá? É uma doença que afeta a retina e que também causa glaucoma. E essa doença, ela inflama o olho. Então, as pessoas que têm essa doença, elas precisam usar corticoide para melhorar a inflamação, mas elas não podem usar muito corticoide, porque senão piora o glaucoma. Gente, apareceu mais uma, a Sônia também. Só porque eu falei que a doença é muito rara, apareceram duas pessoas ao mesmo tempo, é isso? Meninas, olha só, isso vale para quem tem a síndrome como vocês e vale para qualquer outra forma de glaucoma uveítico, tá? Que é o glaucoma causado por inflamação na parte interna dos olhos, tá? Essa é uma das formas de glaucoma que é mais difícil da gente controlar. Por quê? Porque a gente fica nessa briga com o corticoide. Se a gente usa corticoide demais, o glaucoma piora. Se a gente usa corticoide de menos, a uveíte piora. E é muito difícil encontrar esse balanço, tá? O que eu recomendo para vocês? Vocês precisam tratar com mais de um especialista. Precisa tratar com um especialista em retina, com um especialista em glaucoma, com um especialista em uveíte, tá? Para a gente ter um balanço de melhor controle possível dos dois lados da balança, tá? Porque o especialista em glaucoma vai querer tirar o máximo possível o corticoide e o especialista em uveíte vai querer usar mais corticoide e a gente precisa encontrar um meio termo para ter um controle adequado do problema, tá bom? Nesses casos, acaba que muitas vezes a gente lança mão de cirurgias, tá? Ou a trabeculectomia, mas ela não tem resultado muito bom nesses casos. Principalmente os implantes de válvula. Os implantes de válvula, eles também protegem contra o efeito do corticoide, tá? Então, se uma de vocês, de repente, já fez uma cirurgia de implante de válvula, isso é bom para dar uma liberação para usar mais corticoide e poder controlar melhor a uveíte, tá bom? Deixa eu achar mais uma pergunta aqui. Silvia Daiane. Teve que tomar corticoide depois de um descolamento de retina. Qualquer cirurgia que a gente faça, e descolamento de retina, o tratamento é cirúrgico, qualquer cirurgia que a gente faça no olho, a gente usa corticoide no pós-operatório, tá? Não existe nenhuma cirurgia do olho que escape 100% do corticoide. Exceção a cirurgia de grau, a cirurgia refrativa, a cirurgia de miopia, de hipermetropia, porque são cirurgias que a gente nem entra no olho, mas se entrou dentro do olho, se cortou, se levou ponto, vai precisar usar corticoide para desinflamar. E aí, quanto maior é a cirurgia, quanto mais foi mexido o olho, maior vai ser a inflamação e, portanto, mais corticoide a gente vai usar. Então, cirurgias de retina, cirurgias de transplante de córnea são cirurgias grandes e que precisam de uma quantidade grande de corticoide no pós-operatório. Então, esse é um cuidado que a gente pode ter, inclusive os especialistas em retina, uma das principais partes do pós-operatório deles é medir a pressão ocular, para ter certeza de que não vai subir, tá bom? Agora, nem todo aumento de pressão depois da cirurgia é pelo corticoide, tá? Às vezes é pela própria cirurgia em si. A própria cirurgia de retina, mesmo que corra tudo bem, mesmo que a cirurgia seja perfeita, ela tem risco de aumento da pressão ocular. Então, se o teu glaucoma apareceu depois da cirurgia de retina, pode ser culpa do corticoide? Pode, mas pode também ser pelo próprio procedimento e aí nada que a gente poderia fazer não tem nada que a gente poderia ter feito para evitar disso acontecer, tá bom? Pessoal, nosso último minuto aqui de live. Deixa eu ver se eu acho uma última perguntinha aqui pra gente. Vamos fazer aquela nossa corrida da última pergunta? O próximo que mandar uma pergunta eu respondo sobre qualquer tema. Vai lá, de preferência corticoide, mas se for sobre outro tema, tudo bem. 1 minuto, última pergunta. Quem vai mandar rápido aí uma pergunta?
Obrigada por assistir, Isabel. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. A Vânia Albertini chegou agora. Vânia, a gente está terminando já. Mas quem perdeu o começo, amanhã, 10 horas da manhã no YouTube. Chegou a primeira pergunta, a Tá Palmeira foi a mais rápida. Ela perguntou de onde surge a uveíte. Bom, principais causas de uveíte: doenças infecciosas, por exemplo, toxoplasmose, herpes, citomegalovírus, sífilis. Quando essas infecções vão para o olho, elas causam uveíte. Outra causa muito comum de uveíte: doenças inflamatórias das articulações, tá? Então, todo mundo que tem inflamação de articulação, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus, artrite psoriática, um monte de doenças da articulação, gente, pode causar uveíte, tá bom? E outra causa muito comum é a uveíte que a gente chama de idiopática. Idiopática é um nome na medicina que a gente usa para tudo que a gente não sabe a causa, tá? Então, o olho inflama, o olho tem a uveíte, a gente vê as suas articulações, tá tudo bem, a gente faz exame de sangue para ver se tem infecção, tá tudo bem, e não tem uma causa para essa uveíte. Então, essas são as mais comuns: as doenças articulares, as infecções que vão para o olho e as causas desconhecidas da uveíte. Pessoal que chegou agora, Elis, não fica triste. Amanhã, 10 horas da manhã, no YouTube, tá lá a live gravada para vocês assistirem. Não fica no Instagram, mas tá no YouTube, tá? A Neia, eu falei que era a última pergunta, mas eu vou estender porque a Neia fez uma pergunta muito importante. A gente já estourou um pouquinho o tempo, mas eu juro que vai ser a última, gente. Aí a gente encerra. Porque a Neia perguntou como parar o colírio de corticoide. Isso é muito importante, pessoal. Porque se você aqui que está me assistindo descobriu que estava usando um corticoide e não sabia e acabou de aprender que não pode, calma, respira, não é para parar a medicação por conta própria, porque quando a gente suspende o corticoide de uma vez só, ele tem uma série de efeitos colaterais e que podem ser graves, inclusive. Então, qualquer corticoide, se a gente usa ou em dose alta ou por tempo prolongado, a gente precisa fazer uma coisa que a gente chama de desmame, que é reduzir a medicação de pouquinho em pouquinho. Então, se você usava 3 vezes por dia, a gente vai primeiro passar para 2, depois passar para 1, depois a gente pode intercalar os dias, tá? Então, não se desespera se você acabou de descobrir que está usando um corticoide e não pode. Vai na sua médica que prescreveu esse corticoide, conversa que precisa suspender, que está usando contínuo, que não pode, se pode trocar por outra medicação, até porque dependendo de para que você está usando esse corticoide, vai ter que ter um outro tratamento alternativo para o problema não piorar, tá? Então, vai na sua médica para ela te orientar esse esquema de desmame, como que é feito, tá? Pessoal, todas as lives estão gravadas lá no YouTube, no canal do Papo Glaucoma. Aliás, a maior parte do conteúdo, se vocês não sabem, está lá no YouTube, tá? Porque os vídeos aqui do Instagram, tirando as lives, os vídeos do feed, eles são muito curtinhos, então não dá tempo de eu dar explicações tão detalhadas, mas os vídeos mais longos e as lives completas estão todos no YouTube do Papo Glaucoma, e a gente tá quase chegando a 10 mil inscritos lá, então quem ainda não tá, se inscreve que eu já tô preparada para fazer a festa dos meus 10 mil inscritos, viu? Semana que vem a gente tem um novo encontro marcado, quarta-feira, às 3 horas da tarde no YouTube. Esse não é ao vivo, é o vídeo gravado de toda semana. E ao vivo aqui na live toda sexta-feira, às 6 horas da noite. Muito obrigada pela presença de vocês, pelas dúvidas, pelo carinho de sempre, pelos comentários, por estarem sempre aqui juntos. E até semana que vem. Beijo!